tem o desenvolvimento de Rio das Ostras todo em volta da fonte de água, que é aquela fonte de água que fica ali no centro mesmo, da cidade, em frente ao prédio da Onda. Então ali você tem a origem realmente da cidade, claro, teve sambaqueanos 4.000 anos antes, mas ali é o início da história urbana, da história moderna de Rio das Ostras. A partir daquela fonte de água, vários navegadores chegavam ali, reabasteciam com água potável, e mesmo os moradores da cidade, toda a cidade ela girava em volta daquela praça. E essa praça, que era conhecida historicamente como Campo do Carneiro, mais uma referência a nome de animais, né? Geralmente os bairros eles tinham nome de animais. O centro de Rio das Ostras era o Campo do Carneiro. Você tem aquela fonte de água, você tem também a construção da própria igreja, né, que infelizmente em 1953 ela acabou ruindo, a antiga igreja Nossa Senhora da Conceição, e dizem que ela guarda muita semelhança com a igreja de Barra de São João. E era onde essa igreja? Ali mesmo no centro? Ali no mesmo, centro, ali mesmo. a praça. E aí você tem a fonte de água e os navegadores usavam essa água, e os próprios moradores usavam aquela água, diziam que aquela água era extremamente limpa, né, o pessoal bebia aquela água ali, servia para o abastecimento da pequena população que morava ali em volta. A partir do momento que você tem o Morro do Limão, ele tem uma questão voltada à questão do tráfico negreiro. Em 1850, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravos intercontinental, você traz ele da África para cá, com uma forte repressão dos ingleses. Os ingleses não queriam a escravidão e eles atacavam, eles iam em busca desses navios negreiros para tentar debelar a escravidão, para debelar o tráfico. Mas os traficantes de escravos viam uma excelente possibilidade de ganhar muito dinheiro com isso, uma fonte inesgotável de lucro. Eles continuaram fazendo esse tráfico clandestino de escravos. E um dos lugares que eles usavam como desembarque clandestino de escravos era o Morro do Limão, que é aquele morro que fica atrás do Yacht Club. E ele tem esse nome, Morro do Limão, por conta de uma grande... apareceu muitos limões e laranjas. Tinha um laranjal, tinha limoeiro nesse morro. E esses escravos eram desembarcados lá clandestinamente. Inclusive dizem que o próprio pai do Casimiro de Abreu tinha uma venda lá, onde ele fazia esse tráfico de clandestino de escravos, ali no centro de Rio das Ostras. E à medida que esses escravos eram mandados para lá, o próprio Eusébio de Queiroz mandou que a polícia viesse aqui para verificar se realmente continuava tendo esse tráfico clandestino. Na verdade, a gente tem 3 pontos de desembarque clandestino de escravos na região: a Ilha de Santana, em Macaé, o Morro do Limão, em Rio das Ostras, e você tem a Praia da Rasa, em Búzios. Eram lugares que eles faziam esse desembarque. A Praia da Rasa tem até uma não sei se é escultura, uma praça lá do... Sim. Do nome dos escravos lá da época. Logo na Rasa, logo na frente mesmo, ali na pista, mesmo, passando na praça grande. Era homenagem a essa história. E lá também tinha uma grande... território quilombola ali. Isso, a homenagem aos quilombolas. Inclusive os herdeiros, eles cederam esse território, falaram que não querem esse território e parece que vão, o povo remanescente quilombola vai ocupar aquele território, porque os herdeiros não têm interesse em ficar com o território para eles. E aí o que acontece? O próprio Eusébio de Queiroz mandou a polícia aqui para verificar. E por que eles usavam o Morro do Limão e essas outras localidades para o tráfico negreiro? Porque aqui era mais fácil de você esconder. Você, para fazer o tráfico negreiro clandestino na capital, no Rio de Janeiro, era mais difícil. A repressão era maior, você tinha mais possibilidade de flagrar. Então você começou a desembarcar esses escravos no interior. Então esses 3 pontos, eles eram utilizados como um ponto de desembarque clandestino depois da Lei Eusébio de Queiroz. E o Morro do Limão é extremamente importante, inclusive ele deveria ser um ponto até para você lembrar do infame tráfico. Se bem que também, né, professor, própria geografia, ele ajudava muito aos esconderijos, né? Porque você tem a própria Baía Formosa, esse abrigo de navios, entendeu? Então ajudava muito na época nesse tráfico dele. Com certeza. Terminando essa história, a fonte de água foi construída pelos escravos.
A própria Igreja Nossa Senhora da Conceição foi construída por iniciativa dos jesuítas por mãos escravas, e o próprio cemitério, que fica ao lado da praia do cemitério, também foi construído por mãos escravas. Aquela parede que a gente vê ali com uns pezinhos de moleque ali, aquilo ali é origem escrava, foram os escravos que construíram aquilo ali. Então vocês vejam que você tem uma história negra muito forte presente na origem de Rio das Ostras. E aí você tem essas construções importantes, você tem um desembarque clandestino de escravos. Falam, inclusive, que existe um cemitério antigo de escravos em Nova Cidade, aí eu tenho que pesquisar isso para ver se realmente isso é verdade. E na própria construção do Museu Sambaqui, eles descobriram o viramundo. O que é o viramundo? É uma peça metálica que o negro ele era amarrado com as mãos e com os pés. Se você grilhetes, né? E um grilhão. Um grilhão. Lá na igreja, no Museu Sambaqui, você tem lá o viramundo. E aquilo ali dá uma tristeza, você vê como que realmente os irmãos africanos, o sofrimento que eles tinham. Então existia também fazendas onde você tinha a escravidão, onde você tinha a produção agrícola e tinha a mão de obra escrava. O professor tocou um assunto importante também. Lá em Nova Cidade existe também uma fonte ali incrustada no morro mesmo, que inclusive foi reformado também, foi reinaugurado, reformado ali no governo Sabino naquela época também. E vale lembrar também que a grande maioria, depois que foi interditado, na época foi interditado o poço da praça, o pessoal passou a beber essa água lá em Nova Cidade. Caminhava todo esse tempo ali da beira do litoral, da beira da praia até Nova Cidade. Aqui eu devo dar uns 2 quilômetros, não, 1,5 quilômetros. Por aí. Né? E buscavam água ali nessa fonte que também, já que o professor fazia a pesquisa ali do cemitério de Nova Cidade, também já traz a fonte também junto com ela, né, professor? Isso, eu fui lá tirar foto. Então, esse nosso professor aqui é como que você chamou agora, pô? Enciclopédia ambulante.